Brasil é um país que te desespera, porque quase todo mundo em posição de poder no Brasil é canalha. Não todos, mas infelizmente quase todos. E ele é pior do que ser apenas canalha, ele tem estilos de ser canalha. E se ele não é canalha, ele não cresce. Matheus Latalha, do portal Lorena News. Renan, sou um bom acompanhante do MBL, seu, do Kim. Eu vou até trazer, vai ser duas perguntas, uma delas até descontraída, mas, Renan, eu vejo que você é uma pessoa bem crítica à questão das favelas. Bastante, seus reels, nessas questões. Você tem um grande desejo de transformá-las. Como você pretende fazer isso? Desfavelizando. Eu falo isso com uma simplicidade do mundo, porque eu tive recentemente numa reunião com gente importante, gente interessante, assim, de mercado, e aí uma moça, ai, que absurdo, ele falou que vai desfavelizar. Meu Deus, você sabe o tamanho do problema? Eu sei, são 900 bilhões de reais que nós precisamos investir para acabar com todas as favelas no Brasil. São 900 bilhões de reais. Em um ano é muito dinheiro, realmente, nós não conseguimos, mas se você dividir isso, por exemplo, em 10 anos, eu tô falando em 90 bilhões de reais em investimentos. Isso se quisermos criar casas, habitações do zero. Você não precisa criar habitações do zero. 2, você consegue fazer parcerias público-privada. 3, você consegue monetizar esse processo de investimento. Você consegue tudo. Então, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em resolver isso, porque nações muito maiores do que o Brasil, em termos de população, resolveram esse problema. A China criou habitação para centenas de milhões de pessoas. Então, o problema da favela é um problema menor do que as pessoas imaginam. O problema é que nós, brasileiros, desistimos do Brasil. O brasileiro, de verdade, todo mundo tem que fazer isso, que a gente desistiu da ideia de um Brasil sério. Então a gente, tem uma favela aí, vai ter a favela. Não pode ter a favela. Nós temos que acabar com a favela. A gente acabou com a fome no Brasil, a gente acabou com a poliomielite no Brasil, e inúmeros outros problemas já foram resolvidos. Por que a gente não vai resolver a favela? No fundo é um problema de infraestrutura. É colocar tijolo sobre tijolo, montar um bairro, ter segurança pública, ter serviços ali. O Estado tem que ter uma função histórica de resolver isso. E nós vamos resolver. É claro, olha só, Lee Kuan em Singapura pegou uma nação que era favelizada e muito pobre e transformou, acho que, numa grande cidade-estado do mundo. Singapura é o maior exemplo que tem. China resolveu isso. Índia que está resolvendo. Por que nós não vamos resolver? Posso entrar no detalhe se você quiser como fazer, mas não é ciência de foguete. A gente está falando em construir habitação ou reformar coisas que já existem. Tem nada de especial. Se você quer mais vídeos sem filtro, sem enrolação, já se inscreve no canal e deixa o like. Renan, como eu falei, eu acompanho bastante mesmo o seu trabalho. Tem uma vez que você estava no podcast do Vilela, você usou uma frase para mim que eu achei fabulosa, né? Foi até engraçado. Uma vez você falou que o Brasil é o filme do Batman, que todas as pessoas são o Coringa, inclusive o Batman. Exato. Você explicava pro pessoal essa frase que eu achei maravilhosa. Não, porque o Brasil, assim, conforme você vai entrando... O escândalo do Banco Master, esse exemplo. Você vai, deixa eu ver. O PT tá envolvido. Tá, pegou. PT é o Coringa, entendi. Ufa, PT é o Coringa, já sabia, né? Aí você vai, mas Semineto tá envolvido, ele é do Centrão. Ele é Coringa também. E o pessoal lá do União Brasil? Não, ele é. O Rueda tá, o Ciro Nogueira tá. Então, pera, estão aí no escândalo. Tá, não, mas com certeza a direita não tá, não. A direita tá envolvida. O Tarcísio, o governador. Tá envolvido. Mas, o nosso mercado financeiro, os grandes empresários ousados da Faria estão envolvidos. Não, mas o STF, ele vai julgar. Não, ele tá envolvido também. Então, quando você olha, o Brasil é um país que te desespera, porque quase todo mundo em posição de poder no Brasil é canalha. Não todos, mas infelizmente quase todos. E ele é pior do que ser apenas canalha, ele tem estilos de ser canalha. E se ele não é canalha, ele não cresce. Então vou pegar, por exemplo, né, uma grande parte das lideranças evangélicas de certos igrejões brasileiros. Eu peguei o caso de envolvimento de igrejas com o caso do Banco Master. O cara não pensou em um momento no fiel dele. O cara que tem o banco que tá envolvido no escândalo INSS, que ele tá roubando dinheiro de aposentado com crédito consignado. Ele não pensou, em nenhum momento ele sentou na casa dele, tava almoçando com o filho dele, falou, eu tô roubando um aposentado, cara. Eu tô roubando uma senhora de idade analfabeta, que não tem nem ideia que tá sendo roubada. Essas pessoas não sentam, então, a consciência. O André Valadão, ele não falou e sentou, são milhões de fiéis, eles cantam as minhas músicas. Eu vou decepcionar eles assim, essas pessoas não ligam. Elas não ligam. E aí, cara, isso te põe em desespero. Porque você começa a achar que
Não tem como isso aqui, você tem que jogar uma bomba nisso aqui. E dá vontade de jogar bomba. E a real é que dá vontade de jogar bomba mesmo. E acho que se eu fosse, eu estaria mentindo se eu não dissesse que às vezes me dá vontade de pegar uma metralhadora e sair atirando em todos esses caras. Meu coração vem essa energia. Só que aí eu tenho que lembrar assim, eu vou derrotar eles sendo o oposto deles. Eu preciso ser a oposição deles o tempo todo. Então eu tenho que ser um exemplo para os jovens que entram no partido. Então eu tenho que vencer eles pelo contraste. Eu tenho que mostrar que eu sou tão oposto a eles que quando qualquer pessoa se cansar do que é feito de errado, ela vai lembrar que existe o certo. Então minha única resposta é ser o negativo deles, ser a versão oposta, ser muito Batman. Eu vou ter que ser tão claramente Batman que as pessoas vão ficar com raiva do Coringa e vão se juntar com a nossa tropa.